Pastor, esse ano eu adorei. O tema da conferência desse ano tá, assim, na minha concepção, genial, genial, genial. E aí a gente tem aí o tema Dunamis, né? O poder para testemunhar. Quais suas expectativas em relação a este tema? Olha, eu digo uma coisa. A igreja de Atos, ela prosperou por causa do Dunamis. Então, assim, o Senhor Jesus, ele popularizou o ministério dele por causa do Dunamis, o poder de Deus através da vida dele. Jesus fazia milagres e as pessoas ficavam maravilhadas. E a gente não prospera como igreja do Senhor Jesus simplesmente com uma estratégia, simplesmente com a nossa estrutura e organização. Se não houver a manifestação de Deus, do poder de Deus, o que faz as pessoas se maravilharem, se interessarem para nos conhecer, para entrar numa casa junto com a gente para participar de um PGM, para aceitar o desafio de ser um discípulo, de ser discipulado, de se tornar um discipulador, o que mais motiva essas pessoas é ver o poder de Deus manifesto na vida de outras pessoas, às vezes da sua família. É o filho que fala: o que está acontecendo com meu pai, que está tão diferente? É o pai, o casal, o idoso, às vezes, que olha e fala: o que está acontecendo com meu filho? Tem um querido em Curitiba chamado Ângelo, e o Ângelo ele sai de uma situação muito delicada. Ele conhece a igreja, ele começa a participar do PGM, e ali naquele PGM ele começa a abandonar vícios como álcool e cocaína. E os seus pais muito idosos, viram a transformação de um filho de quase 50 anos, de uma história de muitos anos de fracasso em função aí de álcool, em função de droga. Mas eles viram a vida desse irmão ser transformado. Essa transformação aconteceu em torno de 10 anos atrás. Eu tive a oportunidade de discipular e batizar o Ângelo. E tive a oportunidade de batizar a mãe dele com mais de 70 anos e o pai dele com 91 anos de idade. Isso é Dunamis. Isso é poder de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum sem Dunamis, sem a manifestação do poder de Deus. Por isso que a conferência está perfeita. Por isso que o tema é apropriado, o tema é necessário, a gente precisa ouvir, sim, as ministrações e conversar sobre o poder de Deus. O que vai acontecer na conferência ali em Águas de Lindóia, no estado de São Paulo. Você acha, pastor, que falar de poder de Deus para testemunhar é fazer com que a igreja ela passe a enxergar o papel da igreja para além de métodos e passar a enxergar, voltar a enxergar que, na verdade, a evangelização, a multiplicação de discípulos, ela vem do Senhor antes de partir de métodos que foram criados por homens? Os métodos são ferramentas importantes. A Igreja Multiplicadora, ela apresenta, ela propõe. Se você entrar no portal da Igreja Multiplicadora, ali, www.igrejamultiplicadora, você vai encontrar lá, tem o espaço do líder, tem tanta ferramenta, tem apostilas, tem as campanhas de oração, são ferramentas que a gente tem, a nossa estrutura, tem lições para a escola bíblica, você estudar à luz, né, de um material bem elaborado, que a nossa convenção faz isso com muita qualidade, de muitos anos de experiências, todo o conteúdo que é oferecido, os vídeos, né, os testemunhos da nossa Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, é muito precioso. A estrutura da igreja, a organização dos cultos, a nossa música, as nossas canções aí que nós temos cantado, né, pregando aquilo que nós acreditamos, a nossa filosofia de ministério tem sido cantado de tantas formas. Tudo isso é fundamental e importante. Uma igreja estruturada, bem administrada, é fundamental e importante. Mas o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Olha, uma reunião, um pequeno grupo, sem a presença marcante do Espírito Santo, é só um encontro de crente. Mas quando o Espírito Santo, de forma marcante, visita um pequeno grupo, ali acontece
transformação de vida. Ali acontece mudança de caráter, regeneração de alma. E essas coisas acontecem. E isso não é fruto da mão do homem. Isso aí, sim, é algo que o Senhor tem nos dado. Ver as pessoas se transformando, ver pessoas mudando, olha, tem acontecido uma coisa interessante aqui, em Santa Catarina, na nossa igreja, que nós recebemos muitas pessoas nos últimos meses e chegando na nossa igreja, um movimento muito grande do céu acontecendo. E muitas dessas pessoas eram desigrejados. E eu percebi que Deus está dando uma sacudida em pessoas. Ontem eu tive o privilégio de entrevistar ali no meu gabinete uma família nova há alguns anos longe da igreja, feridos com a igreja por questões que aconteceram no passado. E nós podemos ali, durante 1h30, conversar, orar com aquela família e dizer: vocês não encontraram uma igreja perfeita. A nossa igreja não é perfeita. Tem pessoas que têm muito que aprender, eu tenho muito que crescer como pastor dessa igreja, mas vocês encontraram uma igreja que teme ao Senhor. E eles ficaram muito felizes. Pastor, domingo nós estaremos aqui. Então eu vejo essa movimentação de Deus. Tem muita gente aí ferida, machucada, tem muita gente decepcionada de alguma forma, e o Senhor tá, através do movimento, porque nós estamos saindo das quatro paredes e indo para as casas. Nós estamos saindo dos encontros, apenas os encontros agendados, né, na agenda da igreja, para ir para as cafeterias, né, para os cafés, para poder conversar com pessoas, orar com pessoas, discipular pessoas. Isso é a manifestação do poder de Deus. Sem isso, não tem ministério que vá prosperar, não tem trabalho que vá frutificar. Então, esse é o caminho que a gente tem, e eu acho que vai ser, com certeza, um tempo, mais uma virada, mais um tempo novo aí, em toda essa seara que envolve aí a nossa denominação e as igrejas que o Senhor Jesus reina, né? As igrejas que o Senhor Jesus é adorado.